Biomarcadores de imagem na demência com corpos de Levy. Você tem interesse sobre esse assunto? Se sim, já dê um like, já se inscreva no canal, já compartilhe esse conteúdo. O meu nome é Fábio Porto, eu sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva e do comportamento. Bom, então aqui falando dos biomarcadores de imagem na demência com corpos de Levy. Quando a gente fala em demência com corpos de Levy, a gente tem que lembrar dos sintomas clínicos. Então, primeiro aqui, a presença de demência, a presença de pelo menos 2 desses 4 sintomas, a flutuação cognitiva, as alucinações visuais no início da doença, alteração comportamental do sono REM, que é falar, se mexer, gritar. Então, ter movimentos, ter contração muscular durante o sono REM e a presença de parkinsonismo. Então, demência com 2 dessas características já fecha o diagnóstico. Porém, nós temos biomarcadores chamados de indicativos. Esses aqui que a gente está vendo. Esses biomarcadores são relativamente específicos e a presença de um biomarcador indicativo mais um sintoma clínico já fecha o diagnóstico como doença com corpos de Levy provável. Então, quais são os biomarcadores indicativos? Alteração dopaminérgica no SPECT ou no PET. No Brasil, a gente tem o SPECT TRODAT. Alteração da cintilografia miocárdica com MIBG. E a presença da ausência de atonia durante o sono REM na polissonografia. Quer dizer, a presença de alteração ou distúrbio comportamental do sono REM. Então, isso aqui não é um biomarcador de imagem, mas eu vou comentar aqui. Então, vamos ver um por um. Vamos começar aqui com o TRODAT. Tá? Então, o TRODAT é um biomarcador que mostra como que está a inervação dopaminérgica pré-sináptica. Então, aqui a gente está vendo um caso pessoal, né, em que a gente vê a captação do radiofármaco maior à direita e menor à esquerda. Então esse exame ele tem um formato de vírgula, a parte de cima da vírgula é o caudado, a parte de baixo, ou a perninha da vírgula é o putamen, e aqui a gente vê uma assimetria, ó, claramente o lado esquerdo menor. Mas vamos entender melhor o que é o SPECT TRODAT? Então aqui a gente vê, nessa foto anatômica, o mesencéfalo, onde está a substância negra, e aqui estão os neurônios que produzem a dopamina. Então, da substância negra tem a via nigroestriatal, que conecta o mesencéfalo aqui nas regiões dos núcleos da base, o caudado, o putamen. Então, a dopamina ela é produzida aqui, no mesencéfalo, e ela chega no alvo que está nos núcleos da base, no caudado e no putamen e em outras regiões. Então, o que esse exame de SPECT TRODAT mostra? O TRODAT, então, ele é um radiofármaco que ele mostra a recaptação pré-sináptica da dopamina. Quer dizer, não é o neurônio pós-sináptico, como a gente está vendo aqui, ó, o TRODAT, ó, esse daqui, ele está aqui, ó. Então, o que ele mostra? A integridade do neurônio que sai do mesencéfalo, na substância negra, e chega aqui na região do caudado e do putamen. Quer dizer, ele mostra se está tendo redução endógena ou redução da produção de dopamina. Algumas medicações, por exemplo, bloqueiam a dopamina aqui no receptor. Antipsicóticos, por exemplo. Outras condições podem causar sintomas que parecem ser parkinsonianos, mas que não têm redução da dopamina. Então o SPECT TRODAT ele serve justamente para definir isso. Existe uma redução da produção endógena, quer dizer, existe um parkinsonismo primário. E aí, uma das formas de se detectar presença de alteração na dopamina, mesmo antes dos sintomas clínicos da doença com corpos de Levy, é o exame de SPECT TRODAT. Tá? O SPECT TRODAT não diferencia entre os parkinsonismos, entre doença de Parkinson, PSP, que é paralisia supranuclear progressiva, AMS, que é atrofia de múltiplos sistemas, e demência com corpos de Levy. Tá? Então aqui é um exame que vê a integridade da via dopaminérgica.
Então aqui um outro caso pessoal. Olha, claramente aqui à direita você vê a imagem mais ou menos da vírgula. E aqui à esquerda você vê até um pouco de captação no caudado. Mas menos captação ou quase nada aqui no putamen. Tá? Então uma assimetria. Esse padrão assimétrico é muito mais fácil de se ver. Porque você só comparar um lado com o outro. Lembrar que o exame pode ser globalmente alterado, ou só alterado, ou no caudado, ou no putamen, de maneira simétrica ou assimétrica. Um outro biomarcador indicativo é a cintilografia do miocárdio com MIBG. Então, MIBG a gente está vendo aqui é a meta-iodo benzilguanidina. Então, o que esse exame mostra? A função simpática pós-ganglionar. Tá? Então, o que é um exame normal? A gente está vendo aqui a captação do fígado pelo radiofármaco e a captação do coração. Quer dizer, então tem a inervação simpática hepática e a inervação simpática cardíaca. Aqui a gente está vendo a doença de Alzheimer, que não tem denervação simpática pós-ganglionar. Então a gente vê do mesmo jeito, captou o fígado, captou o coração. E aqui um caso de demência com corpos de Levy, em que a gente vê a captação hepática, mas não vemos a captação cardíaca. Então a denervação pós-sináptica cardíaca é um biomarcador de sinucleopatias. Tá? Então diferencia doença de Parkinson e demência com corpos de Levy, em que tem um padrão periférico, então esse exame é alterado, e na atrofia de múltiplos sistemas, em que a alteração é central, esse exame ele é normal. Então a gente está vendo aqui um esquema, temos aqui um neurônio na medula e aqui um neurônio periférico. Então aqui é o gânglio. Tá? O que o exame do MBG mostra? A denervação pós-ganglionar, quer dizer, pós a sinapse no gânglio. Quer dizer, então esse aqui é um biomarcador que mostra uma desautonomia, então uma alteração do controle autonômico periférico, e acontece nas sinucleopatias, na doença de Parkinson e na demência com corpos de Levy. E, mais uma vez, é normal na atrofia de múltiplos sistemas, em que a alteração ela é central, tanto ao nível da medula quanto ao nível do encéfalo. Então, aqui nesse exame, a gente está vendo a ausência de captação do radiofármaco no coração. Então, aqui o exame precocemente já mostra a captação hepática, como a gente está vendo. E olha aqui o coração, como ele não aparece nem com 15 minutos, nem com quase 4 horas. Então não tem nem a captação precoce, nem a tardia. Então essa falha da inervação simpática cardíaca é um biomarcador indicativo de demência com corpos de Levy. Tá? Então aqui o mesmo caso, mostrando a captação clara no fígado, mas a não captação cardíaca. Era para estar aqui o coração. Aqui não é um biomarcador de imagem, mas eu vou comentar. É a polissonografia, em que a gente tem aqui o sono REM, com movimento rápido dos olhos, e o normal é você não ter nenhum movimento, você ter atonia, paralisia muscular. O que acontece nas sinucleopatias? Às vezes, muito antes dos sintomas clínicos, quando tem o sono REM, movimento rápido dos olhos, tem contração da musculatura. Quer dizer, então a polissonografia demonstrando sono REM sem atonia também é um biomarcador indicativo de sinucleopatia, então de demência com corpos de Levy. Quando a gente fala de biomarcadores de imagem, temos ainda biomarcadores de suporte. Eles não são extremamente específicos, mas eles às vezes ajudam no diagnóstico, especialmente quando os biomarcadores indicativos não estão acessíveis. Então vamos ver os biomarcadores de suporte. Tá? Então, classicamente, é a preservação do lobo temporal medial, quer dizer, preservação relativa, não quer dizer que não tem nenhuma atrofia, na ressonância e na tomografia. Um padrão típico de acometimento temporoparietal posterior com preservação relativa do giro do cíngulo posterior em um acometimento mais occipital. Então, às vezes, a gente vê o sinal da ilha do cíngulo. Essa ilha é uma ilha de metabolismo. E alterações no eletroencefalograma, que aqui não é de neuroimagem. Vamos ver mais ou menos um por um? Então aqui a gente está vendo a preservação relativa do lobo temporal medial. Então aqui a gente está vendo uma ressonância de uma pessoa normal,
os hipocampos ó, bem formados, então com volume bom. E aqui a gente está vendo a doença de Alzheimer, uma clara redução do volume hipocampal. Olha aqui o aumento da fissura coroideia, do corno do ventrículo, já o hipocampo numa aparência atrofiada. Então aqui no meio, ó, entre o normal e o Alzheimer, a demência com corpos de Levy. Então a gente está vendo até um pouquinho de redução do volume ou aumento aqui das fissuras, mas se você compara com a doença de Alzheimer, é relativamente preservado. Então aqui um caso pessoal, tá? A gente está vendo aqui uma imagem em T2, tá certo? Uma preservação relativa do volume hipocampal. Então já com quadro de demência, já com declínio cognitivo, mas o hipocampo relativamente preservado. O outro ponto é que muitas vezes você vê uma atrofia mais posterior. Então aqui a gente está vendo uma atrofia parietal assimétrica. Lobo temporal, lobo parietal direito, desculpa, lobo parietal esquerdo. Olha como tem aqui um aumento do sulco intraparietal à esquerda. Tá? A gente está vendo aqui no FLAIR. Então, essa preservação relativa do lobo temporal medial com um acometimento mais parietal, posterior, occipital, sugere sinucleopatia, sugere demência com corpos de Levy. Um outro sinal que às vezes a gente acha é o sinal da cauda da andorinha. Tá? Então, aqui quando a gente pensa em sinal, a gente fala, olha, o sinal mostra uma alteração, mas aqui é o contrário. Quer dizer, o sinal da cauda da andorinha é a aparência normal, né, do nigrossoma 1 na substância negra, numa ressonância ou um T2 ou um SWI de alta resolução. Então, quando você vê a cauda da andorinha, porque o sistema dopaminérgico está normal. Então, esse exame ele tem um valor preditivo negativo muito bom. Porque se você vê que está normal, a chance de estar com alteração funcional é pequena. Muitos casos você não consegue ver por questões técnicas ou a pessoa tem uma alteração na via dopaminérgica e o exame ainda está normal. Quer dizer, não é tão sensível, mas é bastante específico. Então, o que seria essa imagem? É a imagem normal no mesencéfalo, aqui ao nível do núcleo rubro, aqui ó, você vai ver essa imagem que é mais ou menos uma cauda de andorinha, uma coisa mais ou menos assim. E no meio da cauda você vê uma imagem branca, então um aumento de sinal. Então aqui, esse branco é o nigrossomo 1. Tá? Então quando você vê essa imagem, você pode dizer que a via dopaminérgica deve estar normal. Tá? Então aqui a gente pode ver um caso definitivamente normal. Aqui ó, o pretinho e no meio um branco, claramente uma cauda. E aqui definitivamente anormal. Tá? O núcleo rubro. A gente está vendo aqui, ó, não vemos nada branco no meio. Então aqui, ó, aqui está normal, aqui está provavelmente anormal. Você vê uma coisinha meio branca. E aqui você não vê, talvez aqui alguma coisinha, mas provavelmente anormal. Então nem sempre você consegue ver com clareza. Tá? Então aqui, alguns casos pessoais. Então, aqui a gente vê que está claramente anormal. Tá? Você não vê nada branco aqui no meio. Tá? Então, ó, mais ou menos ao nível do núcleo rubro. Aqui. E aqui é um caso em que veio a impressão do radiologista como anormal do lado esquerdo, né? Aqui do lado direito, talvez aqui. Aqui é difícil ver, assim, talvez a gente esteja vendo uma coisinha aqui, mas você vê que às vezes, em alguns casos, você não consegue ver com 100% de certeza. Tá? Então, esse exame ajuda, mas não é um exame que é definitivo para o diagnóstico. Um outro biomarcador de suporte é o PET-FDG. Então o PET ele vê o padrão de metabolismo. O exame de PET é um exame que ele consegue mostrar onde está a doença, que ajuda a localizar espacialmente. E aqui a gente está vendo talvez uma redução do metabolismo mais nessas partes posteriores do cérebro. Então, a gente está vendo mais ou menos aqui. Mas o que dá para ver é a preservação dessa região, do precúneo, do cíngulo posterior. Tá? A gente está vendo aqui agora o exame com a coloração, ficou mais fácil de ver, a gente mudou
aqui o processamento. Olha como tem uma redução do metabolismo aqui, ó, do lado do lobo parietal direito. Então a gente vê aqui em cores mais frias, mas olha a preservação relativa do precúneo e do símbolo posterior. Então essa é a imagem típica. Quando a gente vê isso no corte sagital, a gente vê esse sinal aqui, ó. Tá? Uma ilha de metabolismo, então ilha do símbolo posterior. Tudo que está em volta, ó, atrás está aqui o lobo occipital, então o cúneo e o vírus lingual com alteração. Um pouco para cima, ó, o precúneo um pouco menos metabólico, mas o símbolo posterior bastante preservado. Então esse daqui é um sinal clássico da ilha do símbolo posterior. Olha o padrão temporal e parietal, né, temporoparietal, com acometimento occipital que a gente está vendo aqui. Então esse PET é o padrão típico da demência com corpos de Levy. Aqui é o exame processado, em que o hipometabolismo fica em destaque. Olha como aqui aparece, ó, o hipometabolismo, ó, né? Parieto occipital do lado direito, né? E a gente não vê aqui, ó, onde era para estar o símbolo posterior, nada hipometabólico. Tá? Então esse daqui é um padrão típico. Tá? A gente está vendo aqui uma outra imagem, olha só como o PET ajuda em alguns casos, especialmente em casos muito sutis, muito precoces. Aqui é um exame, muita gente tem mais acesso a ele do que ao PET, que é o SPECT. Tá? O SPECT, sem dúvida, é um exame em que a definição é muito inferior. Quer dizer, hoje em dia na literatura médica, a gente quase não acha mais tanto artigo nos guidelines, né, sobre SPECT. Quer dizer, é um exame em que ele é inferior ao PET. Mas a gente consegue ver de uma maneira menos intensa, né, menos clara, talvez uma redução metabólica aqui nessas regiões parieto-occipitais do lado direito. Então aqui, essa paciente tinha um SPECT anterior ao PET, e eu coloquei aqui para mostrar, porque muita gente só tem acesso realmente ao SPECT. Tá? Mas o PET é muito melhor. Então a gente falou sobre os biomarcadores de imagem na demência com corpos de Levy. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, mande uma pergunta, faça o seu comentário e não perca mais atualizações sobre neuroimagem em demência. E se prepare, no dia 19 de agosto, às 20 horas, vou fazer uma Masterclass dominando a neuroimagem em demência, onde eu vou mostrar um método fácil, prático, para se analisar pontos importantes de neuroimagem na vida real, para facilitar o diagnóstico de demência na prática clínica. Então não perca, te vejo lá.